Galera, é o seguinte, um dos avanços predominantes que as novas gerações foram proporcionando à medida em que chegavam no mercado, sem sombra de dúvidas, foi o aumento na quantidade de pixels na imagem de um jogo. Ou melhor dizendo, o aumento da resolução dele. Algo que foi naturalmente proporcionado pelas TVs de tecnologia mais recente. Trazer uma contagem de pixel maior viabiliza uma imagem mais clara e nítida e, por consequência, revela e evidencia um maior número de detalhes do game. Revelar e evidenciar, no entanto, são coisas completamente diferentes. Imaginem que em um jogo existe um número exacerbado de detalhes que não conseguem ser exibidos pela limitação da quantidade de pixels de uma plataforma. Então, uma maior resolução revelaria esses detalhes. Agora, imaginem um jogo que já mostra esses detalhes, mas não consegue trazê-los para a percepção natural do olho humano, fazendo com que você precise ficar observando minuciosamente cada área para poder notar esses detalhes. Então, evidenciar entra aqui. Essa é a grande diferença entre os dois. E usando o PSP em 4K hoje nesse vídeo, percebi que o console tem casos que exemplificam isso de maneira majestosa, para dizer o mínimo, mesmo se tratando de uma plataforma extremamente tímida em nível de poder. Mas tudo isso falaremos em seguida, porque antes, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver os resultados proporcionados pelo PSP em 4K. Só que antes, é sempre importante lembrar que esse é o tipo de assunto que, para ser tratado, usamos nada menos do que a imagem do console nativamente, comparada com a imagem do emulador do mesmo. Usar o emulador proporciona não apenas o aumento na contagem de pixels, mas também a possibilidade da adaptação de todos aqueles recursos exibidos na tela minúscula do PSP de 4.3 polegadas com 480 por 240 pixels de resolução para um padrão de tecnologia muito mais alto proporcionado por TVs e monitores de computador. A emulação pode transformar um jogo. No entanto, isso pode ocorrer às vezes para o bem e às vezes para o mal. Por isso, evidenciar, revelar e transformar detalhes são as três palavras que precisamos manter em mente daqui para frente. E logo vocês vão entender o porquê. Já no início da minha busca, não comecei de maneira tímida e resolvi dar uma olhada em algo impressionante do console logo de cara, porque eu tinha expectativas do quão bem ele poderia performar em 4K com um jogo que fosse ambicioso. E esse se trata de God of War Chains of Olympus, o primeiro game da franquia pro PSP. E para God of War precisamos considerar a palavra evidenciar para nortear todo o nosso raciocínio aqui. Digamos que ela é a que melhor se encaixa quando o assunto é a emulação. Por conta da sua menor capacidade técnica quando comparada ao PS2, o PSP tem certas limitações em aspectos visuais. E é aqui que a gente começa a destrinchar tudo. Em Chains of Olympus existe um elemento predominante que serve de gatilho para todo o resto do que precisamos conversar: o modelo dos personagens. God of War sempre impressionou no PS2, e em especial no segundo game da saga tivemos modelos de personagens incríveis, só que quando o assunto é o PSP, algumas concessões precisaram ser feitas. E funciona assim: na tentativa de manter os inimigos gigantes clássicos da franquia, mesmo numa tela pequena de um portátil, esse tipo de inimigo precisou ter menos detalhes de texturização no seu modelo em prol da contagem de polígonos precisar ser maior por conta do seu tamanho. Já para manter o maior número de detalhes nos personagens principais de tamanho padronizado, como Kratos, por exemplo, a contagem poligonal dele precisou ser visivelmente reduzida aqui quando comparada ao PS2, para poder trazer um bom detalhe de texturização. Só que na tela do portátil, graças ao tamanho e à baixa resolução dele, para os defeitos as coisas fluem muito bem, porque já que a resolução era baixa, como consequência, eles ficariam levemente ocultos. Kratos é cheio de serrilhados, e isso impede a gente de ver na tela do console, que já é menor do que uma TV, suas quebras de polígonos ou suas bordas retas de contorno no corpo por conta da baixa contagem poligonal. E a imagem embaçada impossibilita também a visualização das texturas ruins dos inimigos grandes. Então tudo casava muito bem nesse sentido. Os serrilhados em si não chegam a ser um grande problema quando lembramos do tamanho da tela, eles são ligeiramente minimizados. Tudo isso, no mínimo, inibia esse tipo de defeito. Por isso, em 4K, as coisas se tornam evidentes. E falando assim, parece até que foi algo ruim trazer o 4K para o PSP. Mas isso é apenas porque eu procurei focar no lado negativo para facilitar, já que pouca coisa ruim é vista aqui na verdade. Em 4K, dá para notar Kratos com bordas muito mais quadradas e os inimigos gigantes com texturas extremamente chapadas. Isso fica nítido. Só que por outro lado, esses inimigos ficam muito mais suavizados agora, realçando seu tamanho e sem bordas gigantes quebradas, enquanto que Kratos
consegue ter seus detalhes evidenciados. Reparem na definição do músculo da perna dele, por exemplo. Até então, isso não era visível de maneira imediata, você precisava focar o seu olhar ali. Agora, em 4K isso não é mais necessário, ou seja, o 4K permitiu isso, evidenciou. Só que, além desse recurso, o emulador proporciona filtragem de texturas e anti-serrilhamento, e aqui isso foi importante. Chains of Olympus tem muitos cenários extremamente complexos e cheios de detalhes individuais que ficam fragmentados e embaçados pela ausência desses dois recursos junto à baixa definição. Quando eles estão ativos, então, com o uso do emulador, reparem como as superfícies conseguem ganhar mais forma. Essa dificuldade toda no PSP acontece apenas porque o jogo se recusa a se limitar a superfícies simples e chapadas, sendo trazidas assim cheias de detalhes e elementos individuais na sua construção para poder compor todo o ambiente. Por isso, o emulador as realça de uma forma geral. E esse conjunto também acaba evidenciando outros detalhes que antes passavam despercebidos. Quer um exemplo prático? As partículas geradas pelas lâminas do caos do protagonista estão muito melhores agora, se tornaram notáveis durante a gameplay. Não o suficiente, ainda muito amparado por essa filosofia de evidenciar, temos Tekken 5 Dark Resurrection na plataforma. E confesso que esse me impressionou independentemente de onde eu estivesse jogando. Seja no portátil ou no emulador, o título é um espetáculo de visuais, mas existem segredos que nos fizeram vir até aqui falar dele em 4K. Aqui parece que o desenvolvimento soube muito bem das limitações da plataforma e brincou com a criatividade para poder driblá-las, tirando proveito dele ser um jogo de luta para isso. E o que eu quero dizer falando desse tipo de coisa? Ser um game de luta ou corrida, por exemplo, facilita na hora de trabalhar os visuais porque você pode colocar os recursos dentro de um único nicho. Não existe muita coisa para se fazer ou para se ver num título desse tipo de gênero em nível de variedade. O foco é um só. Num jogo de corrida, os cenários são construídos para você poder correr e num jogo de luta, os cenários são construídos para poder serem uma arena. Então, pode ocorrer uma concentração de detalhes. Mas vamos para a prática. Por que Tekken 5 impressionou tanto assim? Isso se torna ainda mais evidente no emulador. Digamos que as limitações do portátil foram muito bem escondidas. Os modelos dos personagens são ótimos e os visuais dos cenários excelentes, algo digno até de um PS2. Então, como isso foi possível? O segredo está nos ambientes. Tekken 5 Dark Resurrection trabalha em cada estágio de luta com pelo menos 3 planos de atuação. Existe o primeiro plano, que é onde os combates acontecem, o segundo plano, que serve como plano de fundo para ele, e o terceiro plano, que é uma espécie de backstage. E é esse último que dá a sensação de profundidade, de que existe um mundo ali. O segredo é que normalmente existe uma brincadeira de misturar técnicas pré-renderizadas no último plano de fundo, diminuir depois os detalhes do segundo plano, ainda que ele esteja sendo renderizado com polígonos em tempo real, e poder assim concentrar a atenção nos detalhes do primeiro plano, que é onde as lutas acontecem, que também é renderizado em tempo real. Essa ordem de atuação pode variar inclusive, mas como a maioria dos ambientes funcionam assim, podemos taxá-la como padrão. É dessa forma que o jogo faz com que o PSP economize poder e concentre apenas no que precisa ser concentrado, no que está em evidência, que são os personagens e o primeiro plano do cenário. Fora dessa regra, temos esse cenário com essa névoa sendo representada por textura com transparência, algo que é um dificultador até mesmo para os consoles de nova geração, como a gente volta e meia conversa aqui. Ele tem uma estética que podemos chamar de 1 por 1 de atuação. Sendo assim, um plano é em tempo real, em seguida o próximo, que representa parte desse gramado, é pré-renderizado, depois mais um em tempo real e por fim o último é pré-renderizado. É uma escala. Como os pré-renderizados acontecem com maior evidência e frequência nesse cenário em específico, também fica nítido a técnica de parallax, que é a responsável por dar aquela sensação de movimento a essas partes pré-renderizadas quando o cenário principal se move, ou quando a câmera se move na verdade. Algo muito famoso em títulos antigos do Sonic, por exemplo, para poder dar uma sensação de movimento. No emulador, esse é o cenário que evidencia problemas, porque as imagens pré-renderizadas não podem ser melhoradas com o aumento da resolução, porque ali a gente tem uma resolução embutida necessariamente, mas também dá para ver detalhes de elementos como névoa, que agora ficou muito melhor representada, e a complexidade do cenário em geral, que o torna mais rico, ficou muito melhor evidenciada graças a todos os filtros aplicados. As bordas estão suavizadas e toda a construção de uma maneira geral está muito mais visível. Isso em 4K fica incrível. Nos outros ambientes, que podemos taxá-los como os ambientes padrões na construção em si, elementos pequenos como essas folhas caindo no chão no primeiro plano do cenário agora também chamam a atenção logo de cara. Então o 4K aqui realmente
realmente conseguiu evidenciar tudo o que podia ser evidenciado. Só que eu selecionei 3 palavras para nortear o nosso raciocínio por aqui, e agora nós precisamos ir para a segunda, que é a palavra revelar, com um exemplo revelador em Metal Gear Solid Portable Ops. E depois de estudar sobre ele em 4K, possa ser que você não o ache tão incrível assim. Esse foi o Metal Gear Solid responsável por continuar o legado da saga, que já era bem alto no PS2, aqui no PSP, o que é uma responsabilidade tremenda. Portable Ops, então, não perde tempo e quer impressionar com algo que chama a atenção logo de cara, que é o modelo do personagem. Snake aqui tem de longe um dos melhores modelos no meio dos jogos do PSP. Ele se aproxima muito durante a gameplay do modelo encontrado em Metal Gear Solid 3 no PS2, sendo em alguns aspectos superior até mesmo à sequência lançada para o portátil também, o Peace Walker, que é incrível graficamente falando. Só que, visualmente, aos poucos você percebe que ele foi um título para ser executado no PSP apenas, se distanciando assim do seu uso no emulador. E eu vou explicar. O PSP é uma plataforma que fica no meio termo entre o PS1 e o PS2, e por isso vão haver elementos de ambas, sendo da mais fraca o elemento que vai ser disfarçado, algo visível nos cenários aqui quando você está jogando nativamente no console. Os ambientes não chegam a parecer simplórios, mas além de extremamente repetitivos, eles não abusam muito do poder do console, deixando a sensação de te colocar sempre numa espécie de caixa explorável para você controlar o protagonista com um ambiente que tem um nível de texturização bem baixo. Felizmente, a baixa resolução esconde esse tipo de problema de textura e como o seu foco está sempre no personagem, que é incrível, essas texturas problemáticas quase não chamam a atenção. Isso é claro considerando o tamanho da tela. Afinal, do mesmo jeito que as qualidades são ocultadas, os defeitos também são. O problema se encontra quando você aplica a resolução em 4K no game. Quando você coloca o jogo em 4K, diversas texturas revelam ser da era do PS1 com muita facilidade. Por isso, esse é um exemplo revelador. E eu até diria que a maneira 100% ideal de jogar esse título é no PSP, mas a performance do game em alguns trechos beira o ridículo de tão ruim. Por isso, nesse ponto, o emulador salva. Portable Ops é um bom jogo, mas claramente não se tinha consciência de que ele estava sendo feito para um PSP. E o fato é que aplicar uma maior resolução e auxílio de filtros aqui revelou seus problemas mais do que ajudou. Só que não podemos esquecer de que o 4K também pode transformar detalhes, e essa foi a terceira e última palavra que eu selecionei para poder nortear o nosso raciocínio por aqui. Jogando The Third Birthday no hardware original, nunca encontrei dificuldades visuais. O jogo usa o melhor do console com muita sabedoria. Temos animações pré-renderizadas para poupar poder, modelos de personagens incríveis por consequência e cenários estrategicamente montados por blocos para possibilitar que o console consiga renderizar inúmeros personagens em tela sem deixar a desejar na performance. Mas algo que sempre me chamou a atenção, ainda que eu estivesse jogando na tela pequena do PSP, era como diversas texturas eram planas demais. Isso aconteceu porque o título sofre por estar literalmente preso às principais limitações do console. Como assim? Enquanto em God of War nós dissemos que usaram um número de detalhes e elementos individuais bem alto para o padrão do portátil da Sony, The Third Birthday fez o contrário aparentemente. E serrilhado ou filtragem de texturas não são um problema aqui. Então o que aconteceu? Bem, ao que tudo indica, o visual embaçado proporcionado pela baixa contagem de pixels causou isso. Depois de aplicar mais resolução usando o PSP em 4K, embora não haja tantos elementos e assets individuais como vemos em God of War, as superfícies ainda assim aqui revelam seus detalhes finalmente. O problema é que elas ficam embaçadas quando usadas no hardware original pela baixa resolução e pela técnica de anti-serrilhamento que aparentemente está sendo utilizada. Ela costuma embaçar o visual e, por consequência, tudo isso, se unindo a uma tela pequena, acaba escondendo os detalhes que são mínimos. Eles são pequenos, mas estão ali, e isso transforma o ambiente diversas vezes. Diferente do PS2, o PSP tem alguns motivos para continuar sendo usado em sua experiência original, mas ainda assim é interessante ver títulos como o próprio The Third Birthday ou Tekken que conseguem mostrar o seu brilho melhor quando tem esse aumento de resolução. A emulação consegue proporcionar isso. Mas e você, já usou o PSP em 4K usando algum emulador ou numa resolução maior do que 480 por 240? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua experiência com o PSP, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos.
Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.